Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. E estamos aqui num propósito pré-Purim, trazendo as palavras que foram liberadas lá no Glória de Sião Internacional durante toda essa semana pré-Purim 2023. E apesar de eu estar gravando hoje, dia 28 de fevereiro, essa palavra do Dutch Sheets foi liberada no YouTube no dia 21 de fevereiro de 2021, no Give Him 15, aquelas porções de 15 minutos que ele faz todas as manhãs, de segunda a sexta, para que nós tenhamos um tempo em conjunto, todos juntos, liberando a palavra, o decreto, a intercessão sobre eles lá nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, sobre a nossa nação, nossos chamados e ministérios, aguardando a vinda do nosso amado. Amém? O título dessa mensagem é Um cristão pode ser um agnóstico? E eu estou com ela traduzida aqui, então eu vou ler para vocês assim como ele faz também, para não comer nada. Não pular nada. Satanás se aproveita de nós quando o conceito de oração do vigia não está esperando, ou seja, o vigia não está esperando em intercessão, como fica claro no seguinte verso. Em 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que nada seja tirado de nós por Satanás, pois não somos ignorantes de seus esquemas. Espera aí que está um pouquinho diferente aqui, deixa eu abrir para nós, eu estou com outro versículo aqui aberto, mas... 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, está na Almeida atualizada. O contexto do versículo é o perdão. Se você voltar no versículo anterior, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que, veja bem a importância do perdão em nós entendermos e não sermos impedidos e alcançados, que Satanás tome vantagem sobre nós, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Fechar brechas é importantíssimo, arrependimento e perdão, não tem como você fechar brechas sem arrependimento e perdão. Seguindo, o contexto do versículo é o perdão, mas um princípio geral também é revelado, que é muito aplicável ao nosso assunto. Vamos analisar o verso mais de perto. A palavra ignorante, que nós não sejamos ignorantes, ou para que não lhe ignoremos os desígnios, vem da palavra grega agnoeo, que significa ser sem conhecimento, alguém que não tem conhecimento ou compreensão de qualquer coisa. E a palavra em português, agnóstico, deriva desse termo grego. Tecnicamente, um agnóstico não é uma pessoa que não tem certeza se acredita ou não em Deus, apesar de que nós usamos essa palavra dessa maneira hoje. Na verdade, no entanto, um agnóstico é uma pessoa que não sabe ou entende, independente do assunto, simplesmente não sabe do que se trata, não entende daquilo. Também temos a palavra ignorar, que vem da mesma raiz. Nesse versículo, somos instados a não ignorar ou sermos agnósticos, não sermos sem entendimento no que diz respeito aos desígnios do diabo. Esquemas, não ignorarmos os seus desígnios, é da palavra noema, que significa pensamento. O versículo está essencialmente dizendo: não fique sem entender a maneira como Satanás pensa. Noema também significa planos, esquemas, enredos ou artifícios, estratagemas, desígnios. Porque essas coisas nascem no pensamento e na mente, né? Isso vem da nossa mente. Para uma maior visão, vamos inserir todos esses conceitos no verso. Não fique sem entender a maneira como seu inimigo pensa e opera. Não fique sem entender seus planos, seus enredos, seus esquemas, artifícios, estratagemas e desígnios. Há também uma promessa sutil nesse comando. Se Deus diz que não devemos ser ignorantes dos esquemas de Satanás, obviamente, ele está disposto a revelá-los para nós. Ele não quer que sejamos pegos desprevenidos, ou que Deus não quer que nós sejamos surpreendidos. Então, ele vai nos mostrar o que Satanás está pensando e quais são as suas artimanhas. O que acontece se não tivermos conhecimento dos esquemas de Satanás? O versículo diz que ele vai se aproveitar ou ele vai alcançar vantagem sobre nós, como está no texto, alcançar vantagem. A palavra vantagem é derivada de
pleonekteo, que é uma palavra composta que significa literalmente ter ou segurar ou deter a maior parte. Pleon, a maior parte, e eco, ter ou segurar ou deter. É fácil ver é fácil ver por que esta é uma palavra a mesma palavra usada para cobiçar. É porque quando você cobiça, você deseja algo maior, normalmente que não pertence a você. E isso também significa ultrapassar, passar além, alcançar mais longe. No boxe, por exemplo, a pessoa que tem o alcance mais longo, que vai mais longe, que tem um braço mais comprido, ela tem vantagem e geralmente recebe menos golpes e dá mais golpes, porque ela consegue ficar longe do braço do outro, mas ela alcança o outro, né? Ela tem um alcance maior. A palavra pleonekteo também é traduzida como ter vantagem, lucrar em cima, fazer um ganho. Satanás tem vantagem sobre aqueles que desconhecem seus caminhos. Ou seja, se você está sempre perdendo, é porque Satanás tem vantagem sobre você. Você não está sacando o que ele está fazendo e você também não está recebendo a estratégia do alto para fazer alguma coisa a respeito. O estudioso grego Bullinger, ou Bullinger, não sei, diz que pleonekteo significa fazer uma presa, defraudar, aprisionar. Vamos juntar todas essas definições. Na medida em que ignoramos a maneira como nosso adversário pensa e opera, à medida em que nós ignoramos seus planos, enredos, esquemas, artifícios, nessa mesma medida, nesse mesmo grau, ele ganha vantagem sobre nós. Ele nos faz presas, ele nos caça e ele nos defrauda, ele nos tira aquilo que é por direito nosso e ele alcança a maior parte e a maior porção, ainda que não pertença a ele. E a pergunta óbvia é, a maior parte de quê que ele está alcançando? Tudo, tanto faz, de tudo, dos empregos, casamentos, famílias, comunidades, congregações, dinheiro, finanças, governo, nação, tudo que ele puder abocanhar, ele vai abocanhar. Nas décadas de 60 e 70, e ele está falando dos Estados Unidos, eu acho que a gente sempre lembra, né? Os Estados Unidos já eram uma nação convertida que está desviada. Nós somos uma nação que nem convertidos estamos ainda, nós estamos num outro processo, mas vamos aplicar isso também no Brasil. Eu vou ler o que ele falou sobre a América. Nas décadas de 60 e 70, a igreja na América estava sem uma compreensão do que Satanás estava planejando, e ele conseguiu a maior parte das nossas escolas. O mesmo poderia ser dito de nossas artes e entretenimento, nosso governo e muitas de nossas igrejas. Aqui no caso faz 30, 40 anos que nós temos um outro governo que tem aparelhado as nossas escolas e todos saem com a mesma ideologia satânica, achando que aquilo é a última batatinha do saco. Daqui a pouquinho a galera, não sei porque não vai para Cuba, vai morar lá, experimentar um pouquinho do negócio, vai para Venezuela, fica a dica. Uma boa viagem para você fazer. Mas não vai no turismo, né? Vai na casa das pessoas que moram lá de fato. Aqueles que nem mods têm para comprar. Paulo disse deixa eu voltar para o texto que eu tinha aberto aqui, em 1 Tessalonicenses 2,18, ele diz que Satanás obteve vantagem sobre ele na guerra pela propagação do evangelho. Olha o que ele diz. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu, nos barrou o caminho. E só para lembrar, essa não é aquela circunstância em que Paulo queria ir para algum lugar e Deus falou para ele num sonho, não vai. E teve um outro que ele queria ir para um certo lugar e aí Deus falou, vai para o outro, ok? Não é esse o caso que Deus está mencionando aqui. Aqui, de fato, Paulo quis ir. Sabemos que Paulo ganhou mais batalhas do que perdeu. Ele era humano, no entanto, e às vezes Satanás conseguia frustrar seus planos. E por favor, diz o Dutch,
Por favor, perceba que aqui não diz que Deus mudou de ideia a respeito de onde ele queria que Paulo fosse. Diz claramente que foi Satanás que o impediu. Aquelas pessoas que nos querem fazer pensar que Satanás não pode fazer absolutamente nada, exceto o que Deus permite, e, portanto, podemos simplesmente ignorá-lo, devemos reler esses 2 versículos. Deus não ignora o diabo, e nós também tampouco devemos fazê-lo. E Satanás certamente faz muitas coisas que Deus não permitiria que ele fizesse. Okay? Deus não quer que ninguém seja morto, no entanto, pessoas morrem. Estão entendendo a diferença entre a soberania de Deus e o âmbito da permissão que Satanás tem aqui na terra, que nós damos a ele por causa da questão do domínio? O único sentido em que se pode dizer que Deus permite tudo o que ocorre na terra é que ele criou as leis e os princípios que regem a terra. Semear e colher, causa e efeito, livre-arbítrio dos seres humanos, fazendo aquilo que eles escolhem fazer. Nós, seres humanos, no entanto, implementamos esses princípios e, ao fazê-lo, ao escolher e praticar, nós determinamos o que colhemos e o que experimentamos. Então, se você de fato vamos para a agricultura, se você é uma pessoa que planta, se você plantar nesse ano que vem, né, no tempo certo, você vai ter a sua colheita. Se você não plantar, você não vai colher. Não foi culpa de Deus se você colheu ou não, foi algo que você fez ou não fez, que você escolheu aplicar o princípio da colheita e da semeadura e da colheita. Isso em tudo na vida. Como afirmamos ontem, na última mensagem, que eu nem sei se foi essa que eu trouxe antes na parte 1 aqui do pré-Purim, não sei porque eu não vi a sequência dessas mensagens dele aqui, porque eles juntaram algumas que eles escolheram aqui no Glória de Sião Internacional pré-Purim, tá bom? Como dissemos, na década de 60, a igreja na América não estava vigiando, ela estava dormindo, sem saber o que Satanás estava fazendo, e ele se apossou da maior parte da sociedade e da cultura americana. A destruição tem sido impactante, mas os vigias nos muros estão soando o alarme, antes tarde do que nunca. Há uma serpente no nosso jardim! Há uma serpente no nosso jardim! E é hora de acabar com ela, é hora de expulsá-la. E assim nós faremos, amém? Faremos isso pelo sangue do Cordeiro, na vitória da cruz, no nome do Criador e dono da terra, Jesus, e venceremos e expulsaremos essa serpente. E diz em Apocalipse 12:11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Vamos orar? Pai, nossa ignorância de Satanás e de seus pensamentos, esquemas e planos tem nos saído muito cara. Ele certamente se aproveitou de nós e ganhou a maior parte da América e tem ganho a maior parte do Brasil. Ele superou a igreja e dominou os incrédulos. Parece que uma geração inteira foi perdida. No entanto, contudo, porém, todavia, Tu és o Deus da ressurreição, Tu és o Deus da graça, o doador da misericórdia. Tua misericórdia triunfa sobre o juízo e Teu amor e graça triunfam sobre a serpente. O Senhor ama resgatar e restaurar. Tu és o grande médico, o doador, o sustentador da vida, o amigo dos pecadores e amante de toda a humanidade. O Senhor vem vindo para a América. E o Senhor vem vindo para salvar o Brasil. E o Brasil nascerá da água e do Espírito. Então pedimos, Senhor, corajosamente, por essa manifestação. Vem com força e poder. Vem como um vento impetuoso e poderoso. Vem como a chuva, flua como um rio. Vem para os pobres e ricos, pretos, brancos, amarelos, marrons, vermelhos. Venha para a cidade, para o campo, vem para os jovens e para os velhos. Vem e cura essa nação da mordida da serpente.
Livra-nos de seu engano, do engano da serpente, da sua cegueira, da sua luxúria, de suas perversões, ódio e assassinatos e morte. Vem, Senhor, vem a esta nação, vem rapidamente, vem com um vento de força de furacão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E o nosso decreto? A serpente feriu o calcanhar da América, a serpente vem ferindo o calcanhar do Brasil, mas através da vitória do Calvário, nós esmagaremos a cabeça da serpente, na autoridade e no poder nos dado por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Sim e amém. Amém, amados? Essa palavra ela foi extraída de um livro do Dutch chamado Oração do Vigia, Watchman Prayer. E assim seguimos. Breve colocarei aqui, espero em nome de Jesus, a próxima palavra. Deus abençoe. Shalom, shalom.